Muito boa tarde a todos, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma agenda da semana Back-Office DataSul. O tema de hoje é um tema super em alta, super importante. Logística é um tema central na estratégia dos negócios. Eu sou o Altamir, PMM de Logística aqui na TOTS. Espero que todos estejam curtindo esse verãozinho no meio do inverno que a gente está tendo no Brasil, que todos estejam tão felizes quanto eu estou por gostar de calor. Espero que todos estejam bem aí. Gente, para combinar a dinâmica, então, do nosso bate-papo aqui, a agenda é sempre bem corridinha, tem bastante conteúdo. Só vou pedir para vocês confirmarem ali no chat se o áudio está chegando legal, se estão vendo bem a tela aqui. E a segunda parte, para a gente combinar a dinâmica aqui, dúvidas, questionamentos que vocês tenham, são todos muito bem-vindos. Com a quantidade de conteúdo que a gente tem aqui, que a gente gostaria de compartilhar com vocês, talvez fique um pouquinho apertado o nosso time box para responder todos aqui. Se a gente não conseguir responder, a gente vai planilhar essas perguntas que ficaram ali no Q&A e vamos responder individualmente a cada um de vocês. Só mandem lá a dúvida de vocês e o e-mail que a gente responde em seguida, perfeito? Então, sessão de Q&A para quem tiver dúvidas. Já estou recebendo os OKs no chat, acho que o som está chegando legal para todo mundo aí. Começar aqui o conteúdo, então. Vamos lá então, até para dar luz a um pouquinho do tema que a gente traz no conteúdo de hoje, falando sobre a importância da logística nos negócios, principalmente após essa mudança de panorama logístico extremamente impactado nos últimos anos, e a pandemia trouxe mais luz a tudo isso que nós estamos falando, e muito, muito no conceito também da manufatura, que a gente sabe é a grande base dos clientes da linha DataSul, também grandes distribuidores. Se a gente dá uma olhadinha nessa imagem aqui, ela é uma imagem da Deloitte americana, a gente adaptou aqui para o português. Ela traz um pouquinho da leitura de como a logística era de forma mais linear, de como ela vem aqui nessa timeline do tempo e como ela se encontra nos dias atuais. Fazer uma leitura super rápida aqui para vocês, então, de forma bem simples, quando a gente pensava na indústria fabricando, ela passava por um intermediário que, por vezes, passava por outros diversos intermediários até chegar no cliente final. Existia esse caminho de comunicação entre o cliente e a indústria e a manufatura ou o distribuidor de grande porte, ela não era uma comunicação tão direta. Quando a gente chega nos dias atuais, essencialmente esse movimento se intensifica após 2015, nós vemos uma outra matriz, uma outra dinâmica de comunicação entre o produtor e o cliente final. O produtor se retroalimenta demais de tudo o que acontece com o comportamento do consumidor através de plataformas sociais, através da omnicanalidade, de um customer server muito melhor desenvolvido do que a gente tinha há alguns anos atrás, que era basicamente um número de telefone para se fazer atendimento. Hoje essa relação é muito mais direta. E por outro lado, a indústria toma a iniciativa de se comunicar também com venda ao consumidor final. E aí surgem figuras importantes dentro do contexto de logística, que é a pauta do nosso bate-papo de hoje, a presença de fulfillments, um crescimento exponencial de necessidades relativas à logística reversa e um forte investimento da indústria em logística, que até então era uma área muito operacional, e ela deixa de ser essa área operacional para ser um pouquinho do que a gente traz no tema do nosso bate-papo de hoje, a logística e a área de tecnologia, porque fica muito difícil pensar em logística produtiva sem tecnologia associada. Deixa de ser uma área operacional da empresa, que a gente sabe que até então era basicamente a área recebedora e a área expedidora, que movimentava caixas, para ser uma área, um tema central, uma área estratégica no centro do desenho de negócio de qualquer empresa que movimenta a mercadoria. Eu trago um pouquinho mais de luz a essa minha fala da importância da logística, quando a gente traz uma pesquisa reconhecida aqui pela Forrester e IBM, que 7 em cada 10 consumidores não gosta, não sustenta um relacionamento para quem apresentou uma experiência logística não satisfatória. E isso aqui nos parece muito consumidor final, mas reflete também muito na logística enterprise, é muito verdadeiro e a gente tem números que indicam isso também. Então veja a importância da logística, que ela representa aí quase 70% do NPS, e uma logística não muito bem resolvida pode impactar em até 70% do seu negócio. Então a gente já sabe aqui que está falando de um tema de fato muito importante, né?
Seguindo aqui, então, a nossa análise sobre essa coisa da importância da logística, do impacto dela na estratégia dos negócios, e a gente já vai avançar em seguida um pouquinho mais para falar de soluções, de como a gente trabalha de forma melhor tudo isso. A TOTS desenvolveu, junto com um instituto de pesquisa extremamente reconhecido em mercado, uma pesquisa para tentar entender um pouquinho como é que está o nível de produtividade logística de alguns dos nossos clientes e alguns dos players de mercados. Para isso, a gente desenhou um conjunto de métricas que a gente conseguisse pontuar um pouquinho melhor como é que está essa produtividade, baseada em processos, em ferramental, em tecnologias habilitadoras, e encontramos esse resultado como verdadeiro. Players logísticos, que são prestadores de serviço logístico especializado em prestar serviço de logística, de 0 a 10 ou de 0 a 100 tem 55% de produtividade. Ainda um grande espaço para otimizar a logística. Já o que a gente chama aqui de embarcadores, que são as indústrias, os distribuidores, o agronegócio, tem só 35% do que poderia ter de produtividade se tivesse os processos corretos, a tecnologia, o ferramental correto para atuar. Então, olha quanto espaço nós temos para avançar dentro deste contexto logístico de ter mais produtividade num tema que a gente começa falando que é essencial para a sobrevivência de qualquer negócio de agora em diante, essencialmente se você tiver um relacionamento de venda muito direto com o seu consumidor final. E por que a gente encontra essa dificuldade, esse desafio de ter uma logística mais produtiva? E a gente quer explorar um pouquinho disso nesse bate-papo de hoje. Primeiro, arquiteturas de software ineficientes. A gente avançou muito no sentido de relacionamento, de retroalimentação, de geração de informação através de tecnologias que captam e habilitam grande Big Data. Por outro lado, as nossas ferramentas de logística, de forma geral, encontradas no Brasil, estão numa arquitetura que não consegue suportar todos esses dados. Soluções internacionais que trazem um pouquinho melhor de tudo isso que a gente espera são praticamente inviáveis do ponto de vista financeiro e dolarizadas de um jeito que às vezes inviabiliza qualquer tipo de projeto. Sistemas não integrados, e eu já vou casar um pouquinho com esse item abaixo, o Lego de fornecedores. Quem quer fazer um processo logístico, o que a gente chama de end-to-end, porta a porta hoje, necessariamente vai precisar ter aqui um Lego de fornecedores. Não existe uma plataforma única no Brasil hoje que responda desde o momento da previsibilidade de uma demanda de consumo até o momento da confirmação de entrega de uma determinada mercadoria. Então, eu preciso juntar várias soluções e comunicar entre elas, por vezes com arquiteturas diferentes, por vezes fornecedores muito diferentes, fica aquela famosa Torre de Babel, uma dificuldade significativa de estabelecer essa comunicação. E também a gente tem bastante logtex em mercado, resolvendo bastante das demandas, mas são plataformas nem sempre tão confiáveis assim, essencialmente em se tratando de Brasil, que está sempre aí no top 5 em relação a ataques virtuais. É sempre muito importante ter um parceiro grande, confiável em tudo isso. Fechado essa análise inicial da importância da logística e dos desafios que a gente tem para implementar valor dentro de uma plataforma logística no Brasil hoje, a gente quer trazer um pouquinho aqui para vocês do nosso momento de portfólio da TOTS antes de avançar na parte de produto mesmo. Então, nós temos, essencialmente para vocês que são linha DataSul, um portfólio tradicional com alguns dos nossos produtos logísticos sendo sustentado, evoluídos de forma interessante ainda. Em contrapartida, a gente tem também um ecossistema de colaboração com parceiros, então temos diversas parcerias aí que otimizam a logística dentro de um portfólio de produto. E surge muito forte nos últimos anos aqui dentro do nosso portfólio. Grande parte do público que está aqui, de alguma forma, já deve ter tido contato com esse conteúdo, que é a Suite Logística, que é uma plataforma agnóstica que conversa naturalmente com o back-office da linha DataSul e ele complementa uma proposta de valor ampliada ao portfólio tradicional de produtos logísticos da TOTS na linha DataSul. Essa plataforma chamada Suite Logística é um investimento sem precedentes, não só na TOTS, mas em toda a América Latina. Nunca se houve sequer algo próximo do que a gente está investindo na construção dessa plataforma, e eu vou detalhá-la um pouquinho melhor para vocês já em seguida. É uma plataforma basicamente desenhada para ser colaborativa e nós estamos construindo ela
em grande parte com os nossos clientes, inclusive alguns deles referências bem importantes aí no universo DataSul. E ela é uma complementariedade em relação ao portfólio tradicional. Neste momento, ela não descontinua nenhuma solução que nós temos no portfólio tradicional. Ela é complementar a tudo que nós estamos construindo. Então, quando você pensa em logística end-to-end dentro do back-office DataSul, a gente constrói aqui na suíte logística uma série de soluções que nós já vamos mostrar em seguida, complementando a jornada de back-office da linha DataSul. Essa é uma visão bem interessante para que vocês tenham aí. Bacana? Então, a gente quer falar bastante para vocês dessa suíte logística, que é bem novidade, como a gente constrói aí a Semana DataSul, exatamente trazendo tudo que a gente tem feito de inovação e como a gente tem pensado isso dentro desse universo do back-office DataSul. Vamos explorar bastante a suíte logística, mas entendo que tudo que a gente constrói aqui como suíte logística é naturalmente comunicado, comunicação natural, responsabilidade de TOTS com a linha DataSul. Bacana? Então, o que é essa tal suíte logística? A gente quer detalhar um pouquinho melhor ela para vocês, começando pela tecnologia, pelo que a gente traz de proposta. Quando a gente olha um pouquinho para o que é a logística no momento futuro que a gente gostaria de ter, uma provocação, inclusive, aquilo que eu comecei falando para vocês do consumidor sendo o centro de tudo, isso é muito habilitado por tecnologia. E sendo por tecnologia, nós não poderíamos ter uma arquitetura tradicional para responder essencialmente a parte de conectividade que a logística demanda. Então, construímos uma tecnologia agnóstica que conecta, assim, com as nossas soluções tradicionais. Ela é nativa, nasceu para ser cloud, ela nasceu para ser microserviços. O pessoal aí da área técnica conhece um pouquinho melhor o que é microserviços. Quem não é tanto da área técnica, é bem legal comentar com vocês. Basicamente, eu crio uma série de serviços em paralelo para responder a uma aplicação, para que eu possa ter melhor desempenho tanto da parte técnica de processamento, quanto para que os serviços possam concorrer sem que um serviço afete o outro. Eu vou trazer um exemplo para vocês. Quem está fazendo um recebimento de mercadoria, por exemplo, possa não ser impactado por quem está fazendo o embarque de mercadoria. É só um exemplo do quanto isso pode potencializar o resultado no nosso negócio. Basicamente, tudo que a gente tem desenhado nessas aplicações são extremamente comunicáveis via API, com tecnologia bem moderna e performática. Acelerando aqui um pouquinho esse conteúdo de explicar o que é a suíte logística para vocês, ele é um produto que a gente chama de cross-market fit, ou seja, eu olho para uma série de segmentos de mercado, olho para o mercado internacional, eu conecto ele com diversos back-office, mais naturalmente com a linha DataSul, extremamente intuitivo e produtivo. É o tipo da aplicação, e eu sempre gosto desse exemplo lúdico, que lembra os aplicativos que os nossos filhos baixam no celular. Não precisa manual. Você baixa o aplicativo, bate o olho nele, você sabe, opa, basicamente se eu informar esse campo, eu vou ter esse resultado. Se eu coletar esse dado, eu vou conseguir ou não entrar com a mercadoria. Extremamente intuitivo, produtivo, reduz muito o tempo de capacitação. Uma plataforma construída para ser colaborativa, para você colaborar com todo o network que a tua empresa interage do ponto de vista logístico. E a gente vai desenhar um pouquinho melhor isso. Eu quero trazer a visão mais completa para vocês do que é essa suíte logística como um todo. Então, ela é baseada em 3 grandes pilares, o que a gente chama de cadeia de armazenagem, ou também super conhecido nos termos de mercado como intralogística, que eu olho do portão para dentro da minha empresa, o planejamento, a recepção de veículos, a jornada de veículo em pátio, recebimento, expedição de material, o que acontece de logística dentro da minha planta. Uma segunda perna, uma segunda torre de sustentação chamada cadeia de transporte. Aqui, basicamente, eu estou pensando em fazer o melhor agenciamento possível de transporte. Seja você que tenha veículo próprio e faz algum tipo de transporte, seja você que somente contrata transporte e embarca mercadoria, mas quer dar ao seu cliente final visibilidade do que acontece na logística, que é a terceira coluna de sustentação, onde a gente traz algumas ferramentas aqui para trazer visibilidade logística, seja um tracking, seja um portal de colaboração via marketplace, seja um monitoramento de frota ou mesmo dados que a gente chama aqui de dashboards logísticos baseado a custo, tanto de custo quanto operacional. E claro, a gente tem aqui um conjunto de parceiros que complementa essa jornada,
tem todo o stack tecnológico da TOTVS que vocês já conhecem por serem clientes, mas o mais bacana de tudo isso é que a gente se propõe com essa suíte logística a conectar os prestadores de serviço logístico com o que a gente chama de embarcadores, que são grandes distribuidores, que é a indústria de forma geral. Vocês vê aqui um detalhamento de quais são os segmentos. A gente quer tornar essa logística muito mais produtiva quando a gente conecta esses diversos segmentos. Eu tenho de um lado o prestador de serviço, do outro o contratante, e eu consigo otimizar por estar todos em uma única plataforma, e a gente se propõe a fazer aqui o maior ecossistema de logística para o Brasil, com toda certeza. A gente já é hoje, mas quer exponenciar um pouquinho mais isso ainda. E claro, a gente coloca esse badge de Trusted Advisor aqui, porque essa plataforma, primeiro, que ela é feita num nível de segurança de absurda excelência, e segundo, pela grandeza da TOTVS, pela robustez da TOTVS, a gente consegue ser um parceiro confiável para fazer logística end-to-end. Apresentada a suíte logística, então, trazer uns numerozinhos para vocês aqui do que é a TOTVS dentro da logística. São números significativos, e o objetivo da gente trazer esse vídeo aqui é materializar um pouquinho para vocês da importância, da grandeza que a TOTVS tem quando a gente fala de soluções logísticas, e com isso tentar passar para vocês a imagem de o quão um parceiro confiável a gente é para estabelecer logística junto com o negócio de vocês. Pessoal, de agora em diante eu começo a dinâmica aqui de tentar fazer um overview, ainda que mínimo, do que são esses produtos que compõem a suíte logística e como eles podem agregar valor ao negócio de vocês. Vou fazer um overview de forma otimizada, a gente tem um time box aí que nos limita em relação a detalhar. Claro que cada um de vocês que individualmente despertou interesse aqui por alguma dessas soluções, posteriormente vai poder sinalizar e a gente faz contato, a sessão de Q&A ali está disponível para que vocês possam sinalizar interesse por algum dessas soluções, que todas se conectam com a linha DataSul, perfeito? Vou começar aqui então por gestão de estoques por WMS, que interessa aí 90% a 95% do público que está aqui, pelo menos sempre uma pauta muito em alta. A gente se propôs aqui a construir um WMS muito diferente do que a gente vinha fazendo, ou de que o mercado vem fazendo na questão de estabelecimento dos WMS, tá? Ele segue a arquitetura que a gente apresentou inicialmente, com microserviços, extremamente intuitivo. Acho que as imagens que estão aqui vão mostrar um pouquinho para vocês do quão intuitivo, produtivo, do quão a gente pode extrair valor dessa interface desenhada com experiência de uso de forma bem importante, tá? Então, vocês já veem aqui, por exemplo, o que a gente chama de configurador de WMS, a gente tem já em tela aqui um fluxo de processo, e é legal comentar com vocês que praticamente todos os processos que eu tenho dentro desse WMS são bem configuráveis. Eu estabeleço quais são as atividades que eu quero executar e de que forma eu quero executar essas atividades. Por que isso é importante? É o tal do conceito da logística flexível. Eu desenho a logística de acordo com a cultura operacional da minha organização e não fico dependendo de uma customização, de adaptação de sistema para adaptar meu processo logístico dentro desse ferramental. Vejam que são interfaces bem intuitivas. Aqui eu estou configurando uma estrutura de porta-pallet, por exemplo. Olhando para o visual aqui, eu tenho bastante facilidade em entender que eu estou desenhando um porta-pallet com rua, coluna, andar, e de que forma eu estou estabelecendo as narrativas para esse endereçamento. Aqui uma interface de gerenciamento de recebimento. Veja que eu já estou olhando aqui o progresso de como é que estão esses processos de recebimento de material.
E tenho aqui em destaque 4 processos que estão com algum atraso, enquanto os processos que estão caminhando de forma linear, bacana, legal, ok? Estão aqui embaixo já no azulzinho. Eu consigo ter big numbers de como é que está a minha operação aqui, sabendo o que está até 40% em progresso, o que está de 41% a 70%, o que está acima de 70% executado. Ou seja, para quem faz gestão de armazenagem mesmo, de forma visual, eu consigo acompanhar a evolução dessa operação e o que está ocorrendo de exceção que não está bacana de forma visual, batendo o olho. Claro, isso aqui é a interface de gestão, eu já vou mostrar a aplicação para vocês. E entendam que esse WMS é configurado para funcionar basicamente com essas duas interfaces. Aqui no notebook, no computador, num grande tablet, gestão mesmo. E aqui na aplicação, eu estou com um celular aqui, mas ele pode ser um coletor de dados ou qualquer dispositivo Android. Aqui é o aplicativo para a gente realizar a parte operacional do negócio mesmo. Bacana? Seguindo aqui com as imagens, então, processo de expedição, basicamente bem intuitivo quanto de recebimento, para eu fazer gestão à vista de tudo que está acontecendo na minha operação. Olha que bacana, eu tenho sintetização de dados também, então já consigo ver aqui onde eu tenho grandes demandas, onde eu possuo mais SKU, consigo ter uma série de gráficos aqui que mede um pouquinho como é que está a sazonalidade na minha operação, por exemplo, produtos de curva A, B e C, para eu definir como é que eu poderia desenhar um processo de pique. Contem muito com dados para ajudar a tornar a logística de vocês bem eficiente. Essa aplicação é desenhada para fornecer dados. Processo de manufatura aqui, ou basicamente de ressuprimento de produção, também bem intuitivo, já consigo ver como é que estão as ordens de produção, se eu estou atendendo, se não estou atendendo, o que está em atraso, o que não está em atraso na minha linha de produção. Inventário no mesmo formato, uma consulta de estoque que é base para quem opera WMS, bem otimizada, exportável, gero para Excel, PDF de forma muito fácil, consigo gerar review disso de forma bem simplificada também, vou indo ao nível mais baixo da informação do meu estoque até saber, por exemplo, qual é o número de uma determinada reserva para um determinado cereal de produto, por exemplo, eu consigo detalhar tudo isso numa aplicação bastante visual. Olha as reservas associadas. Quando eu olho para, por exemplo, aqui eu tenho uma movimentação por endereço, eu consigo ter um histórico numa linha de timeline de tudo que aconteceu nesse endereço ao longo do tempo. É um produto robusto e bem visual. Que passando um pouquinho mais para a parte visual também da aplicação, deixa eu voltar um step aqui. É um aplicativo para rodar em qualquer Android. Tem muitos dos nossos clientes que estão optando por utilizar celular que custa R$ 700, R$ 800, os celulares mais competitivos de mercado, aí outros preferem usar o velho e bom coletor de estoque, é sempre uma coletor de dados, é sempre uma escolha individual. Uma aplicação também bem intuitiva, a gente bate o olho e já sabe mais ou menos como o operador precisa executar. Feedback bem legal de trazer para vocês é que a gente reduziu em quase 2/3 aí o tempo de capacitação das pessoas para usar um coletor de dados. É quase plug and play mesmo, praticamente não precisa de captação, de capacitação, todo mundo que usa um celular aí é capaz de usar essa aplicação. Bem intuitivo no sentido de sugerir que dados devem ser captados. Algumas das informações que eu uso mais na produção nervosa mesmo, a gente já traz inclusive uma questão visual aqui com endereços destacados para que a gente possa não cometer erros e auxiliar na produção. Processo de reabastecimento de estoque, aqui bem intuitivo também, finalização, início de processo, enfim, são aplicações bem intuitivas. Esse é o WMS, que dá para ter um pouquinho de noção da robustez e do quanto ele é produtivo, com interface leve. E para complementar tudo isso, ele é uma aplicação que é complementado pelo que a gente chama de TOTOS Insights Logísticos. Aqui eu trago um preview para vocês no WMS, mas serve para todos os demais produtos que nós vamos apresentar aqui na tarde de hoje. O TOTOS Insights Logísticos é uma plataforma de dados que será também, ou que já está sendo e será ainda otimizado por inteligência artificial. Ele é um grande data lake onde eu centralizo todas as minhas informações logísticas, tudo que acontece de logística no meu negócio eu centralizo num grande data lake. E eu tenho dentro dessa aplicação o que a gente chama de insights embedados, que é basicamente eu tento sugerir ao seu negócio com insights de fábrica, saídos aqui da TOTOS, construídos aqui na TOTOS,
para sugerir uma otimização do negócio de vocês. Exemplo, a gente faz uma leitura de movimentação de produto, um mapa de calor de um armazém, sugerindo como é que deveria ser o melhor ordenamento, o melhor endereçamento dos produtos para que você possa otimizar movimentos no processo de recebimento, de separação, entre outros insights de negócio que a gente já deixa embedado na aplicação. Também tem um gerador de relatório personalizável pelo usuário final, então não precisa, inclusive nem precisa ser a TI, tá? Pode ser o próprio usuário operacional lá na ponta, um gestor operacional, por exemplo, ele pode desenhar os seus relatórios, as suas consultas de forma personalizadas, tanto do ponto de vista individual, eu, gestor Altamir, quero ter a minha visão, ou uma visão de gestão para a minha organização, e ainda tem os insights de fábrica. A gente tem aí 3 grandes frentes de construção de visões, relatórios e consultas que pode auxiliar muito uma logística bem data-driven, baseado em dados. Perfeito? Nosso roadmap 24 traz inteligência artificial embedada aqui de forma bem interessante. Eu vou dar um spoilerzinho para vocês. A gente já está utilizando em testes bem avançados o ChatGPT. Já enriquecemos uma base de dados, está vindo um prompt super bacana que a gente pode colocar na mão do usuário final para, por exemplo, o usuário final perguntar qual é o dia da semana e qual é o horário que eu tenho mais gargalo de recepção de veículos, e o ChatGPT já conseguir trazer um gráfico super bem extraído que possa detalhar de forma bastante qualitativa como é que está esse meu fluxo de processo. Então, para 24, a gente vem aí com inteligência artificial embedada de forma bem interessante. Inclusive, quem tiver interesse aí em conhecer um pouquinho melhor, a gente está demonstrando para alguns clientes para captar insights de como construir isso. Se algum cliente tiver interesse em participar da construção disso conosco, dê um sinalzinho aí no Q&A que a gente faz contato também. Bacana? Avançando aqui, então, falamos um pouquinho do WMS, falar um pouquinho do que a gente chama de jornada intralogística para vocês também, onde a gente basicamente pega 3 grandes visões. A parte de planejamento do meu pátio, o TOTS YMS, que é onde eu controlo o acesso do veículo ao meu pátio, e o checklist, que a gente vai tentar mostrar um pouquinho para vocês o que a gente chama de otimização da logística como um todo, tá? Vou passar um pouquinho por esses 3 produtos para que vocês possam ver como isso pode agregar valor, essencialmente a vocês, clientes da linha DataSul. Isso surgiu dentro da linha DataSul e a gente vem otimizando muito. Ela é uma aplicação agnóstica, mas a gente traz muito da cultura DataSul dentro dessas 3 aplicações. Começando pelo TOTS Agendamentos, então, só para trazer um conceito super inicial do que é o agendamento, ele basicamente se propõe a ser um grande planejador da logística de pátio das organizações, ou seja, desenhar as agendas operacionais de como trabalhar toda a minha parte de doca de recebimento, expedição de veículos, como eu vou receber esse fluxo de recepção e movimentação de saída dessas mercadorias. Quando a gente fala dessa parte de planejamento, de planejar o fluxo logístico, normalmente nós estamos olhando para algumas coisas. Primeira dela, fila de caminhão. Isso é coisa mais normal do mundo, ter um monte de caminhões ali às 7 horas da manhã parado na portaria da minha empresa, chega 3, 4 horas da tarde, por vezes o movimento está mais tranquilo, ou o inverso disso, cedinho está tranquilo, no final do dia eu tenho fila de caminhões. Isso acontece normalmente porque a gente não conseguiu estabelecer um planejamento adequado com os nossos stakeholders ou prestadores de serviço logístico, seja cliente, seja fornecedor ou os próprios transportadores. Falta de previsibilidade de recebimento ou fluxo de expedição é quando a logística olha para tentar ver como é que está esse fluxo, como é que está essa previsibilidade e não consegue ter essa resposta. Por vezes isso está com o comercial, por vezes isso está com o transportador, mas eu não consigo, do ponto de vista logístico, ter resposta para isso. Programação sempre muito difícil, custosa, dificuldade em dimensionar a real capacidade operacional. Essa ferramenta é bem bacana para isso, tá, pessoal? Quem é de logística aí, eu não consigo medir quantos veículos eu consigo receber por dia, ou quantos eu vou operacionalizar uma saída, qual é a minha capacidade real de doca por tempo. Essa ferramenta ajuda demais nesse planejamento, tá? E principalmente construir uma interface com os meus parceiros de logística, seja o meu fornecedor, seja o meu cliente, seja o meu transportador. Como é que eu me comunico e trago essa previsibilidade, desenho um fluxo linear com todos esses envolvidos? É um pouco disso que o TOTUS
agendamento se propõe a resolver. Vocês já veem aí em tela, por exemplo, um agendamento confirmado, ele tem um horário previsto, uma janela estabelecida, eu defino qual é o tipo de processo que eu vou carregar ou descarregar, em que armazém, qual é o veículo, o tipo da carroceria de veículo, e quem é de logística sabe que eu estou falando aqui, porque é muito importante. Carregar um veículo Sider é muito diferente de carregar um baú. Um veículo Sider, eu encosto ele lateral numa doca, carrego pelos dois lados, agilizo muito o meu processo de carga ou descarga. Um grande baú, eu tenho que acessar sempre pelo final do baú, fazer uma ordem bem planejada de entrada e saída de mercadoria dentro desse baú, de acordo com a minha previsibilidade de descarga. Então, essas informações colaboram demais do ponto de vista de um planejador logístico. Qual é a capacidade, qual é o volume, quem é o transportador, quem é o motorista, está tudo planejado nessa ferramenta. Então, ele é uma ferramenta de planejamento logístico, ele possui um acesso externo, o que a gente chama desde sempre de portal do transportador, mas também serve para clientes, para fornecedores, um portal externo onde o transportador possa agendar o horário que ele vai trazer uma mercadoria para a minha empresa ou buscar uma mercadoria que está sendo expedida, o famoso inbound ou outbound. Então, aqui é um portal de fornecedores, de clientes e de transportadores externo, tá? Qualquer um que vocês autorizarem pode ter acesso. Configuração de janelas operacionais, tudo isso não se dá por acaso, então o seu planejador logístico da sua empresa vai poder estabelecer o que a gente chama de janelas operacionais. O que eu carrego, em que horário eu carrego, com que características, que produtos, em que horários não estarão acessíveis. Tudo isso eu monto a gente chama de janela operacional smart, tem uma série de parâmetros que você estabelece por cada uma das janelas operacionais, torna ela super inteligente para você dimensionar a sua operação e desenhar um fluxo mais linear de movimentação logística para que não existam gargalos, para que você possa distribuir melhor esse fluxo e, por exemplo, não ficar gerando aí hora extra de funcionário para atender veículo não planejado ou que chegou todo mundo em cima da hora, né? Essencialmente, previsibilidade, visibilidade, colocar todo mundo na mesma página, o seu fornecedor, o seu cliente, a sua área de logística, todo mundo conseguir se encontrar no planejamento de forma melhor elaborada e sem depender muito de ação humana para isso, né? Aqui você já vê uma imagem de um planejamento logístico, ó, desenho de janelas operacionais, as cores aqui mudam de acordo com as janelas operacionais, cada janela operacional você estabelece uma cor, se é carga, descarga, se é para veículo de grande porte, de pequeno porte, se é para carga solta, carga fechada, uma série de filtros, eu vejo essa agenda por semana, por dia, você consegue ter bastante ação em cima desse planejamento. Bacana. Retornos mensuráveis com a implantação do TOTS Agendamentos. Aumento de controle e previsibilidade, com certeza estabelece uma nova rotina, uma nova dinâmica de trabalho, traz muita previsibilidade a todo mundo que implanta e colaboração pura com o seu fornecedor, com o seu cliente, com os transportadores. Não espere menos que isso implantando o TOTS Agendamentos. Bacana, gente. Após o TOTS Agendamentos, a gente vem aqui com a mensagem do TOTS YMS. Se no planejamento, no agendamento, eu fiz o planejamento dessa logística, de que horas, como eu vou receber esse veículo, ou como eu vou receber para expedir mercadoria através desse veículo, no TOTS YMS eu executo esse planejamento. É o momento que o motorista vai chegar no guichê, na portaria, se apresentar para fazer o check-in. Você pode fazer esse check-in através de, por exemplo, um guarda, de uma cancela, ou pode ser o auto-check-in do motorista também. O motorista vai lá, se apresenta, ele já está planejado, ele apresenta os documentos dele, de alguma forma confirma a entrada dele. Se ele for já um motorista, por exemplo, cadastrado, pré-autorizado, ele pode ter acesso automático ao pátio. E aí é sempre uma escolha por questão de segurança, autonomia, característica do negócio de cada organização, mas pode agilizar bastante o processo de pátio de vocês. Após ele fazer esse acesso, eu começo toda a jornada de pátio.
O que a gente busca resolver? Quais são os principais desafios encontrados que motivam os nossos clientes a procurar pelo TOTS YMS? É a baixa produtividade, atraso, falta de balanço nos recursos de operação de carga ou descarga, ou seja, aquela, no bom sentido da minha fala, bem informal aqui, aquela baguncinha lá na portaria na hora de receber o veículo, motorista parada, na sala de motorista, eu não consigo trabalhar muito bem isso. Quando eu implanto esse tipo de ferramenta, eu tenho um resultado diferente. Os processos de portaria são sempre morosos, um resultado com fila excessiva, gerando custo, às vezes gera hora extra, dificuldade na comunicação com motoristas. Quem é de logística aqui sabe muito bem o que eu estou falando. O motorista, por vezes, viaja horas e horas. Ele chega na portaria, ele não é atendido de forma mais imediata, ele vai estacionar o veículo dele, vai procurar um lugar para tomar um café, um banheiro, algum lugar para acomodar um pouquinho ali as necessidades mais humanas, e aí você quer chamar esse veículo para carregar ou descarregar, você não consegue encontrar o motorista. Essa ferramenta, o YMS, você se comunica via SMS, via WhatsApp com esse motorista com muita tranquilidade, desde o planejamento até o estabelecimento da entrada dele no pátio. Falta de visibilidade de veículos em operação e progresso dentro da minha planta. Lembro do dia que eu conversei com um cliente que ele estava com um veículo há 3 dias dentro da planta dele e ele não sabia onde esse veículo estava na planta dele. Claro, estou pegando um caso extremo aqui, mas, por exemplo, se eu quiser saber dentro da sua organização agora quantos veículos tem, o que eles estão fazendo lá, quanto tempo eles estão lá, e aqui eu pensando um pouquinho na lei do caminhoneiro também, que é a legislação que me obriga a prestar esse tipo de informação, provavelmente grande parte das empresas teriam dificuldade em trazer essa informação mais estratificada. Dificuldade em fazer gestão, sequenciamento, convocação dos prestadores de serviços é sempre bastante custoso, a gente tem dificuldade com isso, tá? Seguindo aqui com o YMS, deixa eu trazer um pouquinho das interfaces para vocês e de como é que a gente estabelece esse produto. Aqui você já viu um processo de gestão à vista. Veja só, eu tenho 3 veículos agendados para esse período, que estão em meu nome. 4 estão aguardando a entrada de pátio, ou seja, já estão pré-autorizados, só estão aguardando serem chamados. 6 estão em processo de carga e descarga. Tem um aguardando liberação de saída, enquanto chegaram 2 veículos não planejados, ou seja, não tinha agendamento deles, e eu estou vendo se eu vou conseguir ou não receber esse veículo. Eu vou conseguir trazer a vocês muita previsibilidade com o YMS em relação a todo esse fluxo, otimização para a gente gerenciar a fila. Por exemplo, qual é o critério de recepção do veículo dentro da minha organização? Primeiro que chega, o primeiro que entra? Pode não ser o critério mais interessante. Um veículo que chega com uma mercadoria que você precisa muito no processo de produção, eu acho que faria sentido você receber ele antes de um veículo que vem aqui para carregar uma mercadoria que não tem carga urgente. Então, esse estabelecimento de critérios para fila, para convocação, para chamada dos motoristas, para estabelecer o painel, pode ser feito de diversas formas dentro do YMS. Redução de custos, se eu recebo mais rápido, de forma mais ágil, com certeza eu tenho uma logística mais eficiente, eu reduzo hora extra, reduzo estadia de motorista. Algumas empresas aí provavelmente têm a questão do custo de estadia de motorista e pode ser reduzido através do YMS, tá? E essencialmente velocidade e dinamismo nesse processo de logística, eu tenho bastante ganho com o YMS e a gente tem clientes aí com cases para trazer esse tipo de feedback se vocês tiverem essa necessidade, tá bom? Aqui mais algumas interfaces para vocês ir conhecendo já um pouquinho do YMS. Aqui é um painel de convocação de motoristas que vocês podem colocar lá na sala de motoristas, muito semelhante àquilo que a gente vê em escritórios de médicos e dentistas, no banco, uma convocaçãozinha para eu ir chamando o motorista que está lá na sala. Aqui mensagens que a gente envia através de WhatsApp para o motorista. Então, o motorista está lá tomando o cafezinho dele quando ele chegou de viagem. Já estou chamando ele aqui para ele acessar a portaria de entrada. Pode ser, ali está o WhatsApp, também pode ser SMS. Aqui eu tenho o processo de checklist do veículo, vou falar do checklist um pouquinho para frente aqui para vocês, mas é basicamente num processo de recepção na portaria, eu consegui validar como é que está a qualidade do veículo antes de colocar minha mercadoria nele, ou validar a qualidade do veículo antes de deixar ele entrar no meu pátio. Aqui uma visão de jornada de veículos, são todos os veículos que estão dentro do meu pátio nesse momento e em que ponto estão. Cada veículo que está no meu pátio, eu estabeleço uma rota para ele. Ó, você vai entrar pela portaria principal, vai fazer a pesagem
vai para uma área de carga ou descarga, volta para a pesagem e vai sair na portaria. Conforme ele vai avançando nesses pontos da minha empresa, eu já vou vendo aqui no mapa de jornada de pátio que esse veículo passou já pelos 4 pontos que estavam programados para ele, falta apenas fazer a saída na portaria. Que visões de consulta, histórico do que acontece. Esse histórico aqui é bem importante para atender a lei do caminhoneiro, tá? Então esperem com o YMS uma gestão bem flexível de pátios e portarias. Esse material eu vou compartilhar com vocês com todo o detalhamento da informação aqui, não precisem se preocupar com o detalhe aqui, tá? Bem como também o impacto nas exigências de logística, essencialmente quando eu falo aqui de legislação, mas também toda a parte de tracking. Comunica-se automaticamente com esse YMS, era uma das dúvidas lançadas aqui no Q&A também, o que a gente chama de T-pesagem, que é uma captura automática de pesos de balanças eletrônicas, tanto online quanto offline, mas também para se fazer controle de cancelas, de semáforos, de câmeras, de painéis internos que vocês possam ter na organização. Vocês podem ter o T-pesagem para auxiliar esse processo de vocês, perfeito? Retornos mensuráveis, acho que a gente basicamente já falou ao longo do bate-papo aqui, o aumento de controle e produtividade, uma redução de custo na certa, mas essencialmente visibilidade, transparência, aquilo que a gente vai precisar ter numa logística um pouquinho melhor apurada. Redução de custos bem significativa com hora extra e quem tem alguns gargalos aí durante o processo também, tá? E para fechar a nossa pauta aqui, gente, falar de checklist super rápido com vocês. Mas antes, trazer o recadinho para vocês aqui da Universidade TOTS. Falando em Universidade TOTS, pessoal, nós temos aqui um QR Codezinho para que vocês possam escanear e enviar um e-mail aqui, usando. A gente vai disponibilizar o material em seguida para vocês. Esse cupomzinho aqui, vocês conseguem ter acesso a descontos aqui na Universidade TOTS para contratar os treinamentos que vocês necessitam para as áreas de negócio para vocês. Tem todo um portfólio lá na Universidade TOTS que vocês podem conhecer. Bacana? Seguindo a apresentação aqui, então, gente, em relação ao checklist. O que é o checklist? Eu acho que vale. É bem legal, bem válido aqui a gente tentar conceituar antes ele de que explicar essa coisa de quais são os principais desafios. Checklist é uma ferramenta que, de forma simples, como a imagem traz na tela aqui para vocês, tenta digitalizar esses processos de inspeção, de validação, de certificação que a gente faz no dia a dia. Então, tudo aquilo que a gente quer validar, que a gente quer testar, que a gente quer certificar, as auditorias, as validações, que a gente faz muito em papel, depois perde o papel, enfim, a gente tenta digitalizar esse processo, tá? Então, a gente tenta resolver o alto custo operacional que a gente tem com tudo isso, falta de acuracidade e imprecisão, que é bastante comum quando a gente faz tudo isso em papel, ausência de evidência e falta de rastreabilidade é extremamente comum, porque feito em papel, em algum momento se perde, processos desestruturados, sem falta de gestão, ou excesso de papel e baixa produtividade mesmo, tá? Antes da gente entrar no detalhe que a gente brinca aqui, digitalize-se através do TOTS Checklist, eu vou tentar minimamente trazer exemplos para vocês de auditorias e conferências, tanto na logística que a gente faz, quanto em qualquer outro processo de negócio que vocês possam ter aí na organização de vocês, tá? Então, vamos pensar num veículo que eu esteja recebendo nesse momento aqui na minha empresa,
e eu vou fazer um processo de carga de mercadoria. Vou mandar a mercadoria minha, por exemplo, eu sou uma empresa de químico ou uma empresa de carga avulsa, eu quero embarcar esse veículo com a qualidade com os meus produtos ali dentro, mas eu quero ter certeza que esse produto será embarcado com qualidade. Eu posso usar o checklist, então, basicamente, para captar dados, fazer os principais questionamentos, inserir evidências, fotos, até que eu tenha certeza que esse veículo está na qualidade necessária, tá? Aqui eu tenho algumas imagens para que vocês possam ver. Gente, eu estou extremamente atropelado pelo time box aqui, vou dar uma aceleradinha e em seguida eu vou compartilhar esse material com vocês, tá? Então, basicamente, eu tenho uma plataforma aqui onde eu capto todos os dados, fica na mão do operador, do auditor, e uma plataforma onde eu faço gestão de tudo isso que foi captado para saber se os processos estão ok ou não, se o veículo está ok ou não. Eu falo muito de veículos aqui, mas ele pode ser utilizado em diversos outros tipos de produto, uma vistoria predial, validações aí em relação à própria área, o RH em relação a condições de trabalho, de mercadoria embarcada ou não. A gente tem aqui uma série de exemplos. Quem tiver interesse em conhecer um pouquinho mais essa ferramenta que serve para qualquer tipo de auditoria, dá um sinalzinho aí para nós também, tá? E para fechar o meu bate-papo aqui com vocês na tarde de hoje, eu vou falar um pouquinho do Bits aqui para vocês, que é basicamente o programa de fidelidade da TOTVS. A gente tem um cupomzinho aqui super bacana para quem entrar no Bits através do QR Code que está em tela aqui. Através desse cupom já entra com 1.000 pontos aí, e esses pontos que você consegue aqui junto à TOTVS, você pode resgatar uma série de regalias, eu vou assim chamar, ou de presentes junto à TOTVS, e te dá direito a uma série, né, de comodidades. Perfeito? Então, para fechar aqui, eu sou o Altamir, sou Product Manager na Market Manager na TOTVS, tentei trazer um pouquinho para vocês aqui na tarde de hoje do quão importante a logística é para os negócios. Espero que eu tenha agregado um pouquinho. Os questionamentos feitos no Q&A, alguns eu já respondi ao vivo, os demais a gente vai encaminhar por e-mail. Muito obrigado pela presença, pela agenda de todos vocês. Uma ótima tarde a vocês.